Fala, minha torcida do Mengão, uma boa noite pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal aí. Vamos acompanhar aqui juntamente com o placar aberto que vem trazendo todas as informações aí sobre renovação, saída aí do nosso Mengão, possível renovação de Felipe Luiz aí. Está tendo uma contraproposta, mas tudo indica que ele irá ficar comandando o nosso Mengão. Beleza, rapaziada? Possível saída do Cebolinha, o Grêmio está de olho. Então vamos acompanhar aqui todas as notícias. Já deixa aquele likezão aí para tá fortalecendo o nosso canal. E se você é novo por aqui, vamos estar ajudando o flamenguista aqui a tá se inscrevendo no nosso canal, porque assim você vai ficar por dentro de todas as notícias que a gente busca todos os dias para trazer para vocês em primeira mão. Vamos embora para a notícia, logo logo eu tô de volta aqui para trazer mais informações aí. Jorge Mendes assumiu essa negociação, conversou com o Flamengo, apresentou uma contraproposta ao Flamengo em relação à proposta que o Flamengo tinha feito em abril. O Flamengo analisou, jogou para a mesa do BAP, que é o presidente, está na mesa dele, ele avaliou os números e decidiu que fará uma contraproposta, né, para a renovação do Felipe Luiz. Inicialmente, a ideia era que essa contraproposta fosse feita durante essa data FIFA, tá? Mas hoje eu conversei com uma pessoa lá do Flamengo, essa pessoa me disse que não está garantido que essa contraproposta será feita nesse período de data FIFA, que o BAP não colocou uma data. Então, assim, o BAP já avaliou os números e já é certo que o BAP fará uma contraproposta ao Jorge Mendes em relação à renovação de contrato do Felipe Luiz. E qual é a questão? A questão são números, valores, né? A gente já tinha até falado aqui da última vez que o Flamengo considerou bem salgados os valores sugeridos, né, pedidos pelo Jorge Mendes. Então o Flamengo vai tentar diminuir um pouco desse valor de salário nessa contraproposta. Uma coisa que o BAP gosta de fazer, e ele sempre coloca muito nos contratos, e pode ser uma forma de compensar, de repente, é a questão da premiação, dos bônus, né? Normalmente, nos contratos que têm passado pelo aval dele, são sempre com premiações altas, com bônus altos. Você acaba às vezes, tirando um pouco do salário, mas coloca uma premiação alta, e o BAP acredita muito nisso, nessa questão dos bônus e das premiações. Então, nessa contraproposta que vai ser feita aí para o Felipe Luiz, eles vão abaixar um pouco o salário em relação ao que foi pedido pelo Jorge Mendes, mas vão compensar nessa parte da premiação, Papa. Tem alguma informação sobre Pois isso é. também? Não, a informação bate toda com a tua. O Ângelo também, Furtado, também trouxe algumas informações com relação a isso. O Flamengo, óbvio, entende que. Deixar claro, os dois lados querem renovar, tá? Tanto o Felipe quanto o Flamengo, os dois lados querem muito a renovação, isso é certo. Mas o Flamengo considerou a pedida um pouco alta, né? E óbvio, né, que o Jorge, quando entra no negócio, ele vai tentar alavancar a carreira do Felipe, ele vai tentar levantar os valores, e o Flamengo também não vai ser bobo de pegar e aceitar tranquilamente tudo. Vai ter uma negociação, e o que você falou, a contraproposta do Flamengo, ela será feita. Talvez não agrade tanto o Jorge, mas tranquilamente, olha, o que eu soube é o seguinte, o que essa pessoa também ligada à diretoria me falou é o seguinte: a proposta está acima do que o Felipe queria antes do Jorge entrar no negócio. Então, o Jorge, depois que entrou no negócio, a pedida aumentou. O Felipe mesmo queria menos. Aí o Jorge puxando para cima. Então, o Flamengo vai tentar fazer um meio termo entre o que o Felipe queria e o que o Jorge está pedindo. A informação acaba que bate com a sua aí, Raíza. É nesse caminho. É importante Fala. falar, Papa, que assim, o Felipe fechou com o Jorge Mendes, né, que é um reconhecido, renomado empresário, já de olho no futuro dele na carreira também, né? O Jorge Mendes é um cara que tem abertura em qualquer lugar do mundo, em qualquer mercado. O mercado europeu, ele tem um mercado europeu também muito forte. Então, o Felipe, pensando no futuro da carreira dele, não no agora, que a informação que eu tenho é que ele tem esse desejo de renovar o contrato com o Flamengo, mas pensando no Isso. futuro, foi que houve esse acordo, né, para que o Jorge Mendes seja o empresário e agencie a carreira do Felipe, que é visto como um treinador muito promissor também para o cenário europeu.
E sobre o Cebolinha, vocês estavam falando das contratações do Grêmio, é real, tá? O interesse aí do Grêmio no Cebolinha. Só que o que eu ouvi da diretoria do Flamengo é que o Flamengo entende que o Cebolinha tem muita qualidade. O Felipe gosta do Cebolinha, tá? Lamenta os problemas que ele teve de lesão. E o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha, não. Alguns não me deram nomes, mas falaram que alguns jogadores do elenco devem ter a saída facilitada. Não sei se você tem esses nomes, Raíssa, mas me falou que alguns jogadores devem ter a saída facilitada, mas que o Cebolinha não seria esse. Eles entendem que o Cebolinha foi prejudicado por algumas lesões, tá? Sérias, recentes, e que justamente na hora que ele estava começando a engrenar. E eu percebo isso também. Ele é um jogador de muita qualidade, né? E você vê que rapidamente, ele quando começa a entrar em forma de novo, ele faz a diferença quando entra nos jogos. É um jogador que mesmo com tanto tempo sem vingar, assim, vou usar esse vingar entre aspas, a torcida não tem essa raiva do Cebolinha. Você percebe que a torcida apoia o Cebolinha até hoje. Percebo muito apoio com relação ao Cebolinha, diferente de alguns jogadores. Então, por acaso até o Alan que está aí na imagem, o que eu sei é que esse aí, eu não preciso nem falar, esse aí deve ser um dos que a diretoria deve acabar negociando. Mas o Cebolinha é isso, o Grêmio tem interesse, saiu que o jogador tem interesse em ir para o Grêmio, e o que eu soube é que ele, em algum momento na carreira, tá? Isso foi me passado também, uma fonte ligada ao Cebolinha, que em algum momento na carreira ele tem o desejo de voltar ao Grêmio, mas que não era agora, que ele não, em momento algum ele falou que ele queria voltar nesse momento, agora. Porque a matéria que saiu lá no GHZ foi que o Cebolinha já teria sinalizado positivamente para voltar para o Grêmio. E o que me passaram é assim, olha só, estão aumentando. O que o Cebolinha falou é que ele tem um desejo de um dia voltar a jogar no Grêmio. Não é agora. É tipo o Arrascaeta já sonhou também em jogar no Peñarol, encerrar a carreira no Peñarol, e acaba que deve encerrar no Flamengo mesmo, eu acho. Então, são algumas situações que a gente está trazendo aqui. Não sei se você tem informação parecida, Raíssa. O Papa, em relação ao Everton Cebolinha, a grande questão é o contrato dele, né? O contrato dele se encerra em dezembro de 2026. Então ele já vai entrar, já está entrando no ano final do contrato, na reta final do contrato. A última vez que eu conversei com pessoas, né, do staff dele, a diretoria do Flamengo ainda não tinha chamado para uma conversa para renovar, e até agora isso também não aconteceu. Não houve essa conversa até o momento para renovação de contrato. Muitas lesões, então, né? Assim, muitas lesões. Um jogador que se lesionou bastante ao longo desse ano. É um jogador que em algum momento chegou a perder espaço, recuperou espaço. É um jogador que eu gosto, eu acho que tem bastante qualidade, mas não conseguiu até hoje se firmar de fato no Flamengo. Teve um bom momento lá com o Tite, sob o comando do Tite no ano passado, mas as lesões realmente têm sido um problema para ele. Então o Flamengo acho que vai precisar avaliar esse combo, né? O Everton Cebolinha é um jogador que tem um salário caro, e aí vai chegar no momento que o Flamengo vai precisar decidir ou se vai negociar o Everton Cebolinha ou se vai renovar o contrato, porque vai chegar ali naquele período de abril, né? Isso ele ficando para o ano que vem. Chegou em junho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça. Então, assim, essa janela de transferências, eu acho que de dezembro, janeiro, ela vai ser primordial para definir essa questão do futuro do Everton Cebolinha. Ou renova, ou vende para o Flamengo não perder o dinheiro, né? Ou então vai negociar para você não perder o dinheiro, né? E eu volto a repetir aqui, eu acho que essa janela de transferências que teremos agora, ela para os clubes precisa ser uma janela mais impactante do que tem sido nos últimos anos. A gente brinca que o Botafogo falava assim, a temporada só começa né, em março, em abril. Já acabou isso, a temporada começa agora, né? Os clubes hoje, 11 de novembro, que não estão se planejando já para a próxima temporada, já vão sair atrás, porque o brasileiro começando dia 28 de janeiro, ele não te dá muita margem. Então eu acho que vai precisar ter, sim, aí uma definição importante em relação ao futuro do Everton Cebolinha. Em relação ao Alan, que o Papa citou aí, Alan jogou com o Diniz em 19 no Fluminense, tá? Jogou. Diniz gosta dele, talvez tenha sido a melhor fase dele. E o pior é que o Vasco precisa de bem no volante. Atlético ainda. Acho que ele jogou bem no Atlético. No Flu ele foi mais protagonista. Em 2019, ele veio do Liverpool da Inglaterra, no Fluminense, com 21 anos. Jogou com o Diniz. O Diniz deve gostar dele. Eu não duvido, vai ficar livre aí, talvez. Pode ser que saia do Flamengo. Alan e Tietchan no volante, na volância
do Vasco Não ali, duvido o nada. que vai Agora, complicar meu meio de campo ali. Papa Raiz, assim, Peneira só total. em relação ao Felipe Luiz aí, se eu entendi bem, já está se conversando sobre renovação, vocês acham, dá para cravar que independe do Flamengo ser campeão nesse fim de ano, o Flamengo manter a proposta, o Flamengo fazer contra a proposta, se o Felipe Luiz perder eventualmente os 2 títulos, o Flamengo vai tentar da mesma forma renovar o contrato, Raíza? Renovar sim. Desculpa, Raíza, vai lá. Eu tenho a mesma informação que o Papa. Inclusive, é algo que a diretoria vem defendendo para mostrar. E muita gente até queria, internamente, Tailan, que essa renovação ela acontecesse antes da final da Libertadores. A ideia seria também demonstrar ali uma seriedade que tem hoje o Departamento de Futebol do Flamengo, planejamento e etc. Não ficar refém de um resultado de uma final, se vai ganhar, se não vai ganhar, para definir a continuidade. Agora, obviamente que você ganhando, você vencendo, né, você tem uma barganha muito maior. O Felipe tem ali nas mãos. Mas se assinar antes, não adianta, né? Talvez o Flamengo também esteja falando, vou Se assumir, já tem interesse, vou assumir o risco, antes, vou assumir o risco, até A questão é o valor. vai sair muito mais caro. O Felipe assinaria antes se o Flamengo aceitasse os valores que foram colocados na mesa pelo Jorge Mendes, o que não foi o caso. O Flamengo fará essa contraproposta. Então você vai esticando as conversas por conta dessa questão financeira. Aí eu falo, se ele ganha os 2 títulos, eu acho que ele tem muito mais barganha para manter o que foi pedido pelo Jorge Mendes. Obviamente que se perde, aí a barganha ela fica mais pro lado do Flamengo, né? Se ganha os 2 títulos, se ganha um só dos 2 também, são variáveis, né? Por isso que é legal se consegue a renovação antes, eu acho que é mais justo, porque é uma avaliação de trabalho e não de título. Desempenho. Então, os 2 assumem um certo risco, risco. Porque se o Felipe falar assim, bom, se eu ganhar 2 títulos... Mas pode acontecer, eu posso ganhar mais. Eu posso ganhar mais. Não, mas então assina agora, então pagando um valor justo. Mas pode acontecer. Vamos ver esse momento de data FIFA agora. Pode acontecer. É o que a Raíza falou, a informação que eu tenho também. Olha só, o negócio do Arrascaeta, por exemplo. A Raíza lembra, a gente está acompanhando, eu e ela, a gente está acompanhando isso desde quando teve aquela primeira reunião lá no Fratelli, o Boto, o Daniel Fonseca e o Arrascaeta. E a gente trouxe a informação da reunião. Lembra que eu liguei pra Raíza, a gente trouxe. Ele fez, né? Cara, pelo amor de Deus, né? Ele vai chegar aqui já vai Ele fez, pelo amor de Deus. Então vai lá, procura o Tadeu. Pode falar em nome do Papa. Vai falar em nome do Papa já. Ó, procura o Tadeu, fala em meu nome, fala que você tem uma esquiachata paga pelo Papa. Então beleza. Você sabe que é do meu prédio, né? Eu moro em cima. Leva gravado. Vai lá, é aquela pizzazinha, aquela trufada, né? Eu vou lá, é embaixo da minha casa. Não é vai lá, não, é vão lá. Porque eu, Milan e Garone.